Então, boa noite a todos e todos, né, que estão nos assistindo aqui agora. Hoje, 1º de maio, né, um dia de luta da classe trabalhadora, e a gente tem que inovar também em época de pandemia, né? Então, acho que está tendo várias atividades, inclusive hoje, né, sindicais e tudo mais, por conta da situação que a gente não pode estar se encontrando todo mundo junto, como a gente costuma fazer aí nas ruas da cidade de São Paulo, né? Então, esse bate-papo aqui é um pouco para conversar um pouco disso mesmo, né? Da situação do trabalhador, da trabalhadora nessa época de pandemia, né? E aí nós estamos aqui com o Dito, né, do Centro Gaspar Garcia, né? E com o Tomás, que é lá do Diese, e a Margarida, eu acho que saiu aqui da live, acho que a conexão dela já tem um problema, mas acho que ela vai entrar a qualquer momento aí, né? Então, eu queria que vocês, na primeira fala, aí, dessem um olá para o pessoal, né, se apresentassem um pouco melhor, e já eu talvez entrasse nesse assunto mesmo, né? A classe trabalhadora já vinha tendo perdas significativas com as reformas dos desgovernos, né? Os últimos agora, né? Tanto do governo Temer como agora do governo Bolsonaro, né? E como que fica ainda mais a questão da classe trabalhadora nessa época de pandemia? Então, a Margarida aí, Santos, acabou de entrar, eu acho, não sei se ela está escutando a gente, está escutando, Margarida? Não sei se ela está escutando nós, né, mas ela apareceu já aí na tela, vamos ver se dá certo aí dela participar com a gente. Começa por quem? Pode ser pelo Ditinho? Pode, aí eu posso. Primeiro, queria agradecer o convite, né, do mandato do Toninho, né, Vespoli, e muito legal estar aqui com a Margarida também, que nós já militamos juntos, né, no movimento dos trabalhadores ambulantes, né, e também do Fórum dos Ambulantes, que o Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos acompanha, né, e no movimento de moradia também, né, e também prazer conhecer o Tomás, né, e o Toninho é um companheiro histórico já, né, e acompanha a gente aí nas diversas lutas aqui na cidade de São Paulo, né, especialmente aí também na luta da moradia, onde a gente também tem uma militância importante, né, significativa. Então, eu queria primeiro dizer, né, que a gente está vivendo uma situação nesse momento, especialmente nesse momento da pandemia, né, extremamente difícil, né, e dura, né, para os trabalhadores e trabalhadoras, né. A gente trabalha, essa semana mesmo nós fizemos uma reunião, né, do Fórum, né, dos Trabalhadores Ambulantes aqui na cidade de São Paulo. Eu estou fazendo esse recorte já para entrar concretamente nessa pauta dos trabalhadores ambulantes em São Paulo, né, considerando aí a enorme dimensão de trabalhadores informais, desempregados, né, que nós temos nesse momento no Brasil, né, e o impacto, né, da pandemia para esses trabalhadores, né. E a gente até, né, essa semana também com a companheira Maíra Vanucci, também com a companheira da Articulação Nacional dos Trabalhadores Ambulantes, né, a gente escreveu um texto dizendo o seguinte, né, que a opção dos trabalhadores, né, e trabalhadoras, né, especialmente os trabalhadores que estão vivendo nas periferias sobre o impacto desse momento do coronavírus, né, não pode ser o dilema entre morrer de fome, né, ou morrer pelo coronavírus, ou seja, porque os trabalhadores, né, vivem nesse momento essa situação dramática, né, milhões e milhões de pessoas, né, que não têm o mínimo, né, para sobrevivência, não tem comida, estão passando fome, né, porque, infelizmente, né, grande parte da ajuda, né, do apoio emergencial, né, que está chegando nas comunidades, nas periferias, né, para esses trabalhadores e trabalhadoras, né, está vindo basicamente por iniciativa comunitária da sociedade civil, dos movimentos sociais, né, do conjunto, né, da sociedade, né, e os governos, né, têm feito muito pouco, né, para enfrentar esse drama, né, que está vivendo os trabalhadores, né, nas nossas cidades, né, no nosso país, né, nesse momento, né, são milhões de trabalhadores, né, com certeza o Tomás vai trazer aí esses dados para nós, né, são milhões de trabalhadores e trabalhadoras também na informalidade, né, e
a ajuda emergencial, por exemplo, da renda básica, né, não está chegando para as comunidades, não está chegando para o povo, uma burocracia enorme para acessar os recursos da renda básica, né, uma humilhação, né, que os trabalhadores e trabalhadoras têm que viver nessas condições, né, porque já é muito pouco, né, já foi um avanço ter conseguido lá os 600 reais, R$ 1.200, né, para os trabalhadores, mas o governo federal, infelizmente, tem imposto uma série de barreiras, de dificuldades, né, para que os trabalhadores possam acessar esses recursos, né? E na contrapartida local também do estado de São Paulo, aqui com o governo Dória, e também com a prefeitura de São Paulo, né? A gente também tem vivido muitas dificuldades, né? Agora, né, a gente está acompanhando, né, um programa da prefeitura chamado Cidade Solidária, que é um programa, né, para aportar cestas básicas, basicamente, precisava de muita ajuda, né? Mas aportar cestas básicas e produtos de limpeza para as comunidades, né? Nós já estamos aí há quase 40 dias da quarentena, né? E até agora, né, a primeira leva de cestas básicas para as comunidades está chegando agora. Tudo que nós fizemos foi por conta da articulação e do trabalho que o movimento popular vem fazendo, que o movimento social, que a sociedade civil, os sindicatos, né, os trabalhadores e as trabalhadoras têm se organizado, né? Mas isso não é suficiente, né? O governo tem que entrar dando suporte para que a gente possa ultrapassar o momento da pandemia, né, pelo menos com condições, alguma condição de dignidade. Mas, infelizmente, né, isso não está acontecendo. Né? A gente está vendo, né, os ataques, né, do próprio governo federal, nesse momento, né, contra as políticas, né, contra as políticas sanitárias, né, que atinge diretamente os trabalhadores, principalmente os trabalhadores que estão nas periferias, né, onde a pandemia se alastra. Né? Então, eu queria, aqui, né, essa semana mesmo, eu queria aqui render, né, homenagem, né, dois companheiros nossos, né, um na favela Jacareípe, inclusive que o Toninho conhece, ali na Zona Leste, né, o companheiro faleceu, né, pelo coronavírus, né, uma liderança lá, né, do movimento de favela, né, e uma companheira também do movimento Sem Terra da Leste 1, ou seja, né, as nossas lideranças, o povo nosso, né, do movimento popular, das nossas periferias é que estão morrendo, né, então é uma agenda de morte, né, é uma política de morte, de ataque, né, nesse momento, né, à vida do nosso povo, né? E a gente, infelizmente, né, estamos vivendo a nossa própria sorte e por nossa própria conta, né? Porque a gente não consegue encontrar nas políticas públicas nesse momento, né, respostas rápidas e urgentes, né, que a conjuntura está nos exigindo, né? Então, eu queria agradecer esse convite de estar aqui nesse debate, né, e dizer, né, que a gente precisa, de fato, formar uma grande agenda, uma grande mobilização, né, para reverter, vamos dizer assim, né, nesse momento, essa agenda, né, que está matando o nosso povo nas periferias das nossas cidades. Né. Obrigado pelo convite. Margarida, você está escutando a gente? Margarida? Meg, está ouvindo? Acho que a Meg não está ouvindo. Oi. Oi, está ouvindo? Ô Margarida, então, né? Boa noite, Toninho. Tudo jóia? Quer dizer, boa noite, Dito. Na medida do possível, oi. Imagino, né? Boa noite, Thomas. Então, ô Margarida, um pouco não, já que um pouco que o Dito já falou aqui, né? Eu moro aqui no Sapopemba, na periferia, o lugar onde está tendo mais morte na cidade toda, e a gente caracteriza aqui muito em cima do que o Dito falou, né? E você que tem essa questão aí de liderança de trabalhos informais, como que está a situação do trabalhador precarizado nesse momento de pandemia? Você poderia repetir novamente, porque está muito ruim o som e eu não consegui entender o que você perguntou. O que eu queria te perguntar assim, como que está a vida do trabalho precarizado, do trabalhador precarizado, né, que geralmente a grande maioria desses trabalhadores moram na periferia, como está a situação desses trabalhadores por conta da pandemia? Ah, tá. Então, a situação está complicada e a gente cada vez mais complicando, porque a maioria de nós, né, que trabalha no informal, a gente não conseguiu pegar do governo, né? E assim, como que a gente está se virando, uns ajudando os outros.
igual o Dito falou. Por exemplo, o movimento de moradia está nos ajudando, está doando, outros movimentos. A gente está se virando mais, auxiliando essas pessoas informal, mas por conta mesmo, pelo menos é o que eu sei da minha parte que eu faço junto com o Fórum dos Ambulantes. Sábado me chegou aqui, não, sábado não, minto. Acho que terça-feira chegou meia tonelada de alimento. E agora à noite eu já estou triste, porque já chegou várias ligações, pessoal dizendo, por exemplo, taxista de Uber, pessoas que está doente. Então, são pessoas que também não conseguiu receber o auxílio e que está naquela situação muito complicada. Então, é muito bom estar podendo desabafar isso com vocês aí, né, fazendo essa fala, porque a nossa gente está sofrendo muito. Talvez de 1000% dessas pessoas que estão aí na renda básica, acho que só 50% conseguiu receber. Até porque eu participo de um grupo que tem 800 camelô. E a gente fica sempre se comunicando com os outros e fica perguntando, você recebeu? Você já recebeu? E a maioria das pessoas não recebeu o auxílio, não recebeu ajuda nenhuma do governo. Então, é isso aí, né? E isso deixa muito triste. Que nem, às vezes, a gente conversa, né? Eu nas minhas buscas de doação, eu peço tudo, eu peço doação, eu peço que eles dêem opinião, eu peço tudo, porque acho que toda opinião é válida. E uma coisa que meu amigo, né, lá do Pernambuco, eu assisti ele falou também, que é o que está acontecendo aqui em São Paulo, eu acho que em toda a região, a respeito da fiscalização. Que aqui em São Paulo existe o Tô Legal, né? Que também, não sei, pode estar legal para algumas pessoas, mas para outras já não está. E existe também, em cima disso, a prefeitura colocou uma fiscalização, ele por exemplo, ele paga para os policiais, tipo, acho que chama Operação Delegada. E aí a gente achou injustiça usar ele fazer esse pagamento, né, para operação delegada, para o fiscal, para tomar toda a mercadoria que a gente trabalha na rua, que é a única fonte de renda que nós trabalhadores informal tem, aquilo que leva para a rua, e ele fazer isso, né, a prefeitura colocar. Por que não pega esse dinheiro que paga a fiscalização, que paga a operação delegada, que os policiais já têm o seu salário, e não ajuda essas famílias carentes, essas famílias de baixa renda? Então, é isso, né? O meu ponto de vista é esse, tá bom? Tá bem. Então, deu para ouvir, ficou muito bom. Só o comecinho que estava falhando, mas depois já ficou bem limpo. E você, Tomás, como que você encara isso, né? Você que vem fazendo estudo, eu já estive lá no DIESE batendo papo com você, o quanto o trabalhador estava perdendo já seus direitos com esses desgovernos, né? E agora com a pandemia mais ainda, que saiu, acho que recentemente, aí um aumento significativo do desemprego. Como que você vê a situação do trabalhador e trabalhadora nesse momento de pandemia? Bom, eu acho que eu vou... Como eu vejo nesse momento desses trabalhos... Margarida, tá falhando seu microfone. Não está escutando você mais nada. Enquanto você arruma, vou deixar o Tomás responder, então, aí você tenta resolver esse problema aí. Tá. Eu queria partir desse desabafo, né, da Margarida, que na verdade é a fala importante, né, da imensa maioria do povo brasileiro, né? O que eu queria só retomar, né, uma linha do tempo, né, a nossa situação no Brasil, ela já vinha muito ruim, né, pelos anos de estagnação, recessão econômica, desde pelo menos 2014.
né? E depois do golpe, né, que tirou a presidente Dilma da presidência, nós tivemos a hegemonia de uma agenda ultraliberal, né, que começa com o teto de gastos, aprovado em dezembro de 2016, e a conta do teto de gastos está sendo paga agora, né, com a redução dos investimentos em saúde nos orçamentos da União de 2018, 2019 e 2020. Depois nós tivemos a contra-reforma trabalhista, né, que flexibilizou as formas de contratação, que enfraqueceu profundamente a organização sindical e que foi no sentido de individualizar a negociação, né, o banco negociando individualmente com o trabalhador bancário, né, só para a gente dar um exemplo. E depois tivemos, já sob a égide desse governo genocida, a aprovação da reforma da Previdência. Então, os ataques à classe trabalhadora, eles já vinham acontecendo num cenário de recessão econômica, né? E o que a pandemia vem mostrar, né, é a enormidade, né, da desigualdade social no Brasil. Então, o que eu queria chamar a atenção, que vai ser um pouco a linha dessa minha participação aqui nessa conversa, é que o que nós precisamos construir, né, a grande transformação, né, que inclusive o ex-presidente Lula chamou a atenção hoje na sua fala, no ato das centrais sindicais, a grande transformação não pode ser voltar ao que era antes, né, mas é de fato uma grande transformação, é criar um novo, né, superando inclusive o sistema que gerava, por exemplo, no caso do Brasil, uma informalidade de 41%, né, dos trabalhadores, né, que gera uma taxa de desemprego que afeta, segundo os dados do IBGE, 13 milhões de trabalhadores, né? Então, esse não é o nosso novo normal. Isso não é um movimento só do Brasil, né? Os dados da OIT, Organização Internacional do Trabalho, mostram que 80% dos trabalhadores do mundo são impactados pela pandemia de Covid. Nós estamos falando de quase 3 bilhões de pessoas que são afetadas, né, por conta do impacto desse vírus. E um aspecto fundamental que a Margarida colocou, que o Dito já tinha falado, é que nós temos sementes dessa grande transformação dentro do que nós estamos vivenciando aqui na pandemia. O mais importante deles é a solidariedade entre os trabalhadores, né, a solidariedade entre o povo brasileiro. Essas iniciativas da Central de Movimentos Populares, a que a Margarida comentou aqui com os trabalhadores autônomos, mostram, né, que essa proximidade com o povo é o ponto de partida para essa grande transformação, né? Desabafos, né, na verdade, são denúncias como essa, explicitando a realidade como a que a Margarida fez, elas têm que ser o ponto de partida para a grande transformação, né? E a outra coisa, esse auxílio emergencial, né? O governo tinha proposto R$200, né? Foi a força do movimento social e sindical que pressionou o Congresso e elevou esse valor a R$600, podendo chegar a 1.200 no caso de mães ou pais, vamos dizer, solteiros, né? Ou que não tem, que sejam os chefes de família. Então, e valendo por 3 meses, né? Esse auxílio emergencial é o embrião de uma renda básica de cidadania, né? E nós vamos precisar incorporar isso como uma luta, porque esse auxílio emergencial é que garante o direito ao isolamento social. O isolamento social, ele é um direito, e ele é vivenciado de forma muito precária pela imensa maioria dos trabalhadores no Brasil, né? Que de fato necessitam de um auxílio para poder ficar em casa e ter o direito ao isolamento. Então, nós vamos ter que transformar isso numa renda básica de cidadania, né? Então, eu acho que nós temos uma situação muito crítica, né, que se soma, obviamente, a tudo isso, o cenário de ter esse presidente, né, esse governo, né, mas, ao mesmo tempo, nós temos vivenciado embriões, né, de solidariedade, embriões de novos direitos, né, que nós vamos precisar incorporar na nossa agenda para essa grande transformação.
Então, um pouco do que já foi falado aí por vocês, né? Aqui em Sapopemba e região toda, né? Porque a gente também tem contato na periferia, na Zona Sul, em vários lugares, né? E aí eu queria... Sem querer aqui... Eu acho que vocês não escutaram nada que eu falei, né? O celular caiu aqui, então vou voltar. Então, aqui, nas periferias, né, que a gente tem andado, não está muito diferente do que vocês aqui estão denunciando, né? O que a gente vê é as pessoas fazerem um cadastro, né, para ganhar os R$ 600. Muitos deles acabam não conseguindo, falando que vai ser recusado. Ô, mãe, eu tô aqui. Intervenção materna, a gente não pode falar nada, né, gente? Então, mas muitos tinham renda em 2018, aí o seu pedido é negado, né? Porque se a pessoa tinha determinada renda, se não me engano, R$ 28 mil, aí a pessoa é negada o auxílio, né? E fora isso, fica muito tempo esse auxílio em análise, e depois para chegar na periferia. Eu não sei falar que a porcentagem, eu estaria sendo leviano, mas a minha impressão, conversando com muita gente, é que muito pouca gente está conseguindo realmente, na ponta, chegar a pegar esse dinheiro. E como que fica a vida do trabalhador, da trabalhadora? Aqui na nossa região, mais ou menos 35% das mulheres são chefes de famílias, que vão lá e tomam conta dos seus filhos, e que às vezes o marido, né, o ex-marido, não dá pensão nenhuma. Então, como que essa mulher vai isolar ela e as crianças se ela tem que ir trabalhar hoje para colocar o leite na mesa para os seus filhos no outro dia, né? Fica parecendo, às vezes eu mesmo, né, um desabafo, mas para escutar um pouco vocês, porque a gente faz maior campanha para o isolamento, já que não tem um remédio eficaz e nós não temos vacina ainda para o Covid-19. Então a gente tem que falar mesmo para as pessoas ficarem em casa. Mas como falar para as pessoas ficarem em casa? Tem hora que eu me sinto meio hipócrita, né? Quer dizer, claro, eu sou professor, hoje estou com um vereador, então para mim é fácil eu ficar em casa, né? Mas para a maioria do povo aqui onde eu moro não é fácil ficar em casa porque as pessoas não têm nenhuma renda. E aí o governo, que deveria fazer a sua parte, não faz. Nós estamos com um presidente genocida, que está preocupado com a economia e não com a vida das pessoas, né? Eu estou muito, assim, escandalizado e preocupado com tudo isso, né? Porque aqui no Brasil, né, vocês devem estar acompanhando, agora nós temos vários epicentros, diferente da Itália, que era mais no norte, ou na China, que era praticamente uma cidade que foi o centro. Aqui no Brasil, nesse país, se espalhou, não tem mais centro. Tudo bem, pode falar São Paulo, Rio de Janeiro, mas... né, também no Ceará lá agora, daqui a pouco é o interior de São Paulo, daqui vai ser o interior dos outros estados. Isso daqui espalhou de um tal jeito num país continental como esse, e em um país com um abismo de desigualdade social, né? Eu analiso assim, não sei se eu estou certo, se na Europa o pessoal começa a falecer, tem um índice maior depois dos 60, 65 anos, e aqui no Brasil essa idade cai, porque aqui nós temos problemas de saúde que a maioria do povo da Europa não tem, por conta desse problema de saúde aqui, por causa do abismo social que a gente tem, que o nosso trabalhador aqui tem que trabalhar mais horas, então é um pessoal que trabalha exaustivamente, comparado com o europeu, que tem doenças que lá eles conseguiram já superar, né? Se a gente pegar a tuberculose, por exemplo, no Brasil, é uma coisa alarmante comparado com os outros países. A questão de problema cardíaco, pressão alta e uma série de coisas, por má alimentação, porque o trabalhador não tem condição de se alimentar direito. Então, assim, a minha impressão com a política que o Bolsonaro vem implementando, que isso vai ser, aqui no Brasil, eu não sei se vai chegar igual nos Estados Unidos, mas se não chegar a ser igual, vai ser bem próximo. E a gente tem um presidente genocida, porque está muito
pouco ligando para o povo mesmo e com a economia. Como que vocês veem tudo isso? Qual é a solução? Chegou a hora mesmo de, fora Bolsonaro, não dá mais, esse cara não tem condição nem de passar por essa crise e também depois pós-pandemia, de fazer realmente esse país entrar nos eixos e a gente ter, no mínimo, um projeto desenvolvimentista, não que eu defenda o projeto desenvolvimentista, mas por conta da questão do emprego, qual que é a saída? Um desgoverno desse. Nem sei se... Estou aqui jogando conversa, né? Eu também não tenho a solução, mas eu queria escutar um pouco o que vocês pensam disso, né? Pode começar de novo pelo Ditinho? Ô Dito, você está sem som, parece. Isso. Você desligou de novo o microfone. Agora ligou. Então, Toninho, né, Meg e Thomas, né, essa semana, né, a gente tem chorado muitas mortes, viu, Toninho, né, os companheiros nossos que têm falecido, né, a gente fica assim também numa situação, né, psicológica, vamos dizer assim, muito difícil, né, quando a gente se sente também, de certa forma, muito impotente, né, diante numa situação que a gente não consegue ir para a rua fazer mobilização. Tudo tem que acontecer a partir das mobilizações nas redes sociais. Claro que ela tem uma força, né? Mas é o povo na rua que faz a diferença, que faz as mudanças, que faz a transformação, né? E a gente tem que ficar, né, nessa situação, né? De isolamento, né? Tentando, inclusive, defendendo com todo o povo, né? Porque tem que ficar no isolamento, né? E aí a gente não tem a nossa capacidade de pressão, né? Ela fica muito reduzida, né? Claro, e fora Bolsonaro já, né? Fora Bolsonaro, fora Mourão, né? Fora Take, fora toda a corja que está nesse país nesse momento, né? Agora a gente, e claro que a gente quer urgente, né? Mudança urgente também no paradigma das políticas públicas, pelo fim da emenda 95, que congela os recursos das áreas sociais, da saúde, da educação, da moradia, né? Então nós queremos, né, reverter essa reforma de morte que eu estou fazendo referente à reforma da Previdência, reverter as reformas que vem destruindo a nossa classe trabalhadora e aprofunda agora na crise, né, do coronavírus, né? Mas agora nós temos... Isso é importante porque está na nossa agenda política e na estratégia, vamos fazer panelaço, mobilização, mas isso, né, eu diria, né, que nós vamos precisar, né, eu não sei qual é o passo mais adiante que nós vamos precisar dar, né, para de fato colocar para fora o Bolsonaro, né, e sua corja, né, porque essa é uma estratégia ainda muito mais complexa, muito mais difícil, né? Nós do movimento popular que estamos na ponta, que estamos, né, atuando, nós vamos ter que ter muita força, muita articulação, né, muita para construir, né, e muita unidade também, né, no nosso campo para avançar, né, dentro dessa agenda, né, do fora Bolsonaro, né, e da retomada de uma agenda de políticas públicas, né. Agora nós temos coisas concretas. Nessa semana, né, a Meg e eu, né, a Margarida, nós participamos de uma reunião com a Defensoria Pública da União, né, para apresentar para a Defensoria, né, uma estratégia que tem que ser feita já para tentar fazer com que as pessoas consigam receber o renda básica, né? Então, a Defensoria Pública, depois da União, eu acho que nós temos que buscar essa articulação, Toninho. Se você, depois eu posso passar o contato do defensor público para fazer um contato, fazer talvez até um encontro, um debate com ele aqui, para publicizar as estratégias que a Defensoria Pública, o Ministério Público, né? Claro, estou falando do Ministério Público do lado do povo, que a gente sabe que o sistema de justiça também é muito contra a gente, né? Mas que estão nesse momento, inclusive, discutindo estratégia conosco, né? No campo, né, do direito da população em situação de rua, para garantir a questão do acesso da renda básica, né, para as famílias de baixa renda. Tivemos também uma reunião essa semana com a Prefeitura, né, de São Paulo, né? Porque a Prefeitura de São Paulo criou um programa chamado Cidade Solidária, né, que é para, nos territórios, distribuir cestas básicas, né, basicamente são cestas básicas, né, que eles estão distribuindo nas periferias, mas esse processo está atrasado, precisa ser mais ágil e mais rápido. Mas os trabalhadores ambulantes, a Meg e a Margarida podem confirmar isso, como a distribuição ela é territorial,
muitos trabalhadores ambulantes estão dispersos na cidade, eles não estão só nos territórios das favelas, nas ocupações. Tem muito trabalhador ambulante, muito trabalhador informal, mas a gente precisava ter um cruzamento no programa de Cidade Solidária, em que a gente pudesse tanto distribuir a cesta nos territórios, quanto também para os trabalhadores, para que eles pudessem acessar também, né, os trabalhadores informais pudessem acessar a renda básica, né? Acessar as cestas básicas. E a outra coisa também, né, é a violência contra os trabalhadores ambulantes. Isso que o Thomas falou e você fez referência. Os trabalhadores não estão aguentando ficar no isolamento social porque a renda básica não está chegando, as medidas de governo não estão chegando. Aí, então, o que os trabalhadores estão fazendo? Alguns estão indo, principalmente trabalhadores que não são permissionários, trabalhadores ambulantes, que às vezes não têm nem a permissão de uso, que nós chamamos de trabalhadores do corre, estão indo fazer o trabalho. Só que quando chega lá, né, para trabalhar, eles sofrem muita violência da polícia, né? Inclusive, essa semana, a gente quer fazer essa denúncia aqui, né? Alguns deixam a mercadoria dentro do carro. A Meg que mandou para a gente o filme, né, Meg? Depois pode falar, né? Os carros dos ambulantes, né, são arrombados pela guarda municipal e pelas pessoas que usam aquele colete amarelo lá, né? Que acompanha, né? Então isso não pode acontecer. Isso nós fizemos essa denúncia para a prefeitura essa semana. Nós tivemos uma reunião com a assessoria, com a coordenação do programa Tô Legal, que é o programa dos trabalhadores ambulantes da prefeitura, né? Só que aí a gente fica naquele jogo de empurra. Ó. Problema de violência policial você tem que tratar com a corregedoria. Problema de isenção de taxa dos ambulantes, né? Como é o caso aqui em São Paulo, um trabalhador, Thomas, para trabalhar em São Paulo, ele tem que pagar de baixa renda R$850 por trimestre para trabalhar. E a prefeitura não isentou a taxa dos ambulantes. Então, nós temos que lutar para que essas taxas sejam isentadas, porque os trabalhadores não estão suportando pagar essa taxa, e se eles ficarem devendo, eles podem perder o TPU depois. Então, são questões muito concretas e urgentes. Claro que é o fora Bolsonaro, mas a gente vai ter que combinar ações imediatas que nós precisamos resolver já, com articulações políticas maiores, porque para derrubar esse governo de morte. Então, essas questões que eu queria trazer aqui também nessa etapa aí do debate, Toninho. Viu, Dito? Não sei se vai realmente concretizar, mas na Câmara Municipal, até porque eu acho que alguns setores mais empresariais, que têm seus representantes lá na Câmara Municipal, estão tentando convencer o governo a fazer um PL de isentar por alguns meses alguns setores empresariais. Os ambulantes, né? Têm que isentar rapidão, agora já, né? Então, um grupo que me procurou foi o pessoal do transporte escolar gratuito, né? O pessoal que paga a prestação aí do seu veículo e ainda vai ficar pagando imposto sem ISS, sem fazer, como que se diz, o serviço, sem prestar o serviço, né? E aí eu estou falando isso porque eu acho que a gente, né, lá tem vários mandatos, o nosso, do Celso, do Suplicy, da Juliana Cardoso e outros, eu acho que a gente tem que conversar um pouco melhor isso para a gente afinar como que a gente consegue, porque a gente sabe a correlação de força na Câmara, né? A maioria do pessoal lá tá lá por conta do interesse dos grandes empresariados, mas a gente tem que fazer um grupo lá, né, de vereadores para conseguir ganhar algumas coisas para a classe trabalhadora, né? E aí eu queria perguntar um pouco para a Meg, eu não sei se você está sabendo, mas a gente fez um projeto de lei logo no começo da pandemia para dar um salário mínimo para alguns setores. Os ambulantes eram que a gente colocou primeiro para receber isso, né? Só que a correlação de força, igual eu falei aqui na Câmara, é muito difícil, porque a maioria dos vereadores não estão lá a favor da classe trabalhadora, né? E os grupos de vereadores, a gente não tem força para implementar um negócio desse. Você acha que mesmo nesse momento de pandemia, tem como a gente fazer algum movimento social para que a Câmara se sensibilize e aprove esse projeto, nem que se for alguma coisa via online, via, né, sei lá, a gente tem que inovar também na nossa pressão social aí, né? Já que não dá para mandar o povo ir para a Câmara Municipal, que a gente não vai ser responsável de fazer um negócio desse, mas pensar algum mecanismo que a gente possa pressionar aí os vereadores para aprovar esse projeto, né? Porque senão
o dinheiro vai todo, ou quase todo, para mãos que nem sempre são os mais necessitados, estão precisando de uma ajuda da política pública, no caso da Prefeitura Municipal de São Paulo, né? Você acha que tem essa possibilidade, Margarida, de a gente pensar alguma coisa? Não sei se você está escutando. Teve algumas partes que falhou muito, mas pelo que eu pude ouvir, eu acho que há essa possibilidade. E, assim, uma coisa também que seria muito interessante, né? Que como eu estou aí no meio dessas pessoas, eu sei de cada um, seria também tentar ver se conseguia fazer uma isenção aí dos aluguel, fazer uma isenção aí de conta de luz, como criando melhor alguns deficientes, né? Por exemplo, cada deficiente ele tem uma despesa, porque aquele deficiente que é visual, ele tem uma despesa. O deficiente que é um pouco mental é outra despesa, com remédio, com comida, com pessoas para cuidar. Então, essas pessoas elas estão abandonadas, essas pessoas assim que têm problema, né? Eles estão abandonados. Eu acho assim que é um descaso muito grande, tanto com essa classe como com a classe trabalhadora, que hoje eu fui lá na cidade de Tiradentes e assim, nossa, as pessoas choram, as pessoas me perguntam como vai ser, o que vai fazer. Então, eu acho que a gente vai ter que, todo mundo, se mobilizar e agir rápido, porque tudo, eu acho que as contas até espera, agora a fome não. Tem companheiros meus, né, que, por exemplo, camelô já sabe, algum deles, eles trabalham de manhã para comer durante a noite. E são essas pessoas que estão sofrendo muito. A maioria das vezes eu estou com a cesta aqui e eu tenho que deixar tudo o que estou fazendo, me deslocar até Tiradentes, até Itaquera, até São Miguel, para Perus, para poder estar levando, porque essas pessoas falam para mim assim, Meg, eu não tenho condição de ir, eu não tenho um centavo, como eu vou ter emprestado. Então, isso me corta o coração. E aí eu digo, não, fica aí que eu te levo. E aí eu consigo levar, né? Porque, graças a Deus, eu tenho, não vou dizer que tenho bastante, mas eu tenho para me manter e para manter minhas caminhadas nessas horas que eu preciso fazer essas caridades. Então, eu peço aí, né? Peço, até pelo amor de Deus, que haja alguma coisa, que faça alguma coisa rápida por esse povo, né? Porque eles estão gritando, eles estão gritando. Tem mães de família, para vocês terem uma ideia, não vou falar o nome porque é muita humilhação, que eu cheguei com a cesta e falou que ia preparar umas madeiras para cozinhar porque o gás acabou. Então, eu acho também que seria muito interessante socorrer essas pessoas. Um vale-gás, é tão baratinho um vale-gás, não é tão, quer dizer, baratinho não é, né? Mas qualquer pessoa pode socorrer com um gás. Outra mãe me ligou outro dia aqui à noite, isso era 11 horas da noite, chorando, que estava com um bebê de 22 dias e esse bebê estava chorando muito e era fome. Por que fome? Porque a mãe não estava se alimentando para produzir o leite e aí essa criança estava desesperada, chorava de noite com fome, estava usando pano porque não tinha uma fralda. Isso que eu estou falando é uma menina lá do Brás, que trabalha como ambulante, que uns dias antes a Guarda Municipal tomou tudo dela e deixou ela nessa situação. E aí eu tinha conseguido uma doação, alguém tinha doado em dinheiro R$ 140. Eu corri na farmácia, comprei leite, comprei fralda, arrumei mais uma cesta e fui lá levar. E ela chorava, ela se ajoelhava, ela agradecia a Deus. Depois ela me mandou uma mensagem que a bebê estava dormindo que nem um anjo. Então significa que a mãe e a bebê estavam chorando com fome.
Então, essa situação está difícil. Se as pessoas não morrer da Covid-19, vai morrer de fome. Se não tirar esse governo que está aí e as pessoas que são solidárias tomar as rédeas, um poder melhor tomar as rédeas, não sei o que vai ser de nossa população. E é isso, né? Minha opinião. Eu sou assim mesmo, eu sou sensível, né? Cada dia talvez se eu tivesse que depender de água, eu dependia das minhas lágrimas, porque cada dia eu derramo muitas lágrimas e ver a situação da nossa gente. E E que eu bom tô que você aí, é ó, sensível, né, Margarida? sou até demais, sabe? Infelizmente, o nosso presidente e o seu ministro Paulo Guedes não têm um pingo de sensibilidade com a dor do ser humano, né, do povo. Não, não tem um pingo de amor, amor próprio, né? Porque a pessoa que não se sensibiliza com a situação de tantas famílias, de criança, de pessoas de idade, de deficiente, do trabalhador que está sem emprego e não vê esse lado, então o que é que a gente pode esperar de um governo desse, né? E eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa rápido mesmo aí, tirar esse cara aí do poder, porque, nossa, dá até ânsia falar no nome dele. A gente fez muita campanha para que ele não chegasse onde chegou, mas infelizmente a política do ódio tomou conta. No, tive muito sofrimento também na época né, das coisas que aconteceu com o nosso presidente Lula, que para mim o Lula nunca vai deixar de ser meu presidente, independente. Pode até ser que outra pessoa entre e seja bom que nem ele, mas no momento eu acho que o único presidente que fez algo pela população carente, se teve uma pessoa que fez, foi o Luiz Inácio Lula. E é isso aí, eu quero aí, ó, pedir que vocês façam aí o que tiver ao alcance de vocês, o que depender de nós para passar informação, para fazer mobilização, sabe? Conta com a gente também, porque nós estamos tudo do mesmo lado, né? E é isso aí, pessoal. Então é isso aí, Margarida. Bom, como já foi falado aqui, é nítido que o governo, infelizmente, não está fazendo a parte dele, mas a gente só não pode também ficar reclamando, né? E aqui os companheiros que estão aqui nessa live, conheço todos eles e sei que estão também tomando atitude, né? Estão aí nos movimentos sociais, tentando de um modo ou de outro também conseguir algum tipo de arrecadação, alimentação e tentando fazer o que está nos alcances de cada um, né? A gente tivemos uma iniciativa que a gente chamou a Cesta Básica do Amor, conseguimos distribuir mais que 350 cestas em São Mateus. Agora, se você também quiser contribuir aí para comprar mais cestas básicas para esse mês, a gente vai deixar debaixo dessa live aqui um link que você vai poder contribuir, né? A contribuição não é via mandato, não é o nosso mandato, é a associação dos amigos e do comércio ali do Teotônio Vilela e também a associação ali do Iguaçu ali, que chama a Associação Nova Iguaçu ali, que a Marina é a presidente. Então a gente acaba arrecadando, entregando para essas associações, que a gente sabe que são idôneas, né, tem já um trabalho concreto na região e que elas vão estar dando essa assistência, né? E até porque o Dito falou aqui que o secretário Chucre que está coordenando esse negócio das cestas básicas aí, mas infelizmente a gente também sabe, né, o quanto isso demora para chegar na ponta e o quanto também isso é limitado, então também não dá. Claro que vamos pressionar a prefeitura na Câmara Municipal para atender o maior número de pessoas possíveis, mas também a gente não pode ficar parado aí, a gente tem que fazer um pouco também a nossa parte, né? E aí, Tomás, e como que você vê isso, né? Porque às vezes eu fico pensando, perco o dia a dia de sono, o que a gente faz com um governo desse, né? E com uma briga política que acaba tendo já quem vai ser o candidato em 2022 do mercado financeiro, né? À medida que o Bolsonaro vai perdendo espaço, o Dória junto com o Bruno Covas tenta consolidar um campo, né? O governador Wilson, lá no Rio de Janeiro, também tenta fazer alguma coisa, e parece que as pessoas estão muito mais preocupadas com a briga do poder do que realmente dar uma resposta para a população ou para a classe trabalhadora. Como que você vê isso, esse tabuleiro,
e qual que é a perspectiva da classe trabalhadora, né? Porque meu medo é que as pessoas também, até a gente vai com fora Bolsonaro, mas fique depois achando que o Dória seja uma solução, ou o governador do Rio de Janeiro. Quer dizer, né, eu tenho falado muito, o que vale é o projeto político, né, e o projeto político dessas pessoas, independente do tom, como trata a questão de isolamento, mas o projeto político é o mesmo, são neoliberais, querem privatizar o Estado, quer dizer, em termos de projeto não tem muita diferenciação entre eles, né, e qual seria a solução para a classe trabalhadora? Eu acho que o que vai dar força para a transformação radical, profunda que nós precisamos, é quando essas situações, né, que especialmente a Meg aqui relatou, de sofrimento muito profundo, né, se transformarem, né, de fato, em ação popular que vai transformar as coisas, né? A gente sabe que a elite brasileira, né, não propriamente cumpre o seu papel de elite, inclusive de ter um projeto nacional. Então, essa etapa nós já superamos aqui no Brasil. A gestão do capitalismo brasileiro também não funciona mais para o tamanho da crise que a gente tem. Então, eu acho que isso o próprio presidente Lula já tem intuído. E o discurso que ele fez hoje no ato, né, do 1º de maio é bastante interessante. Em um pouco mais de 4 minutos, ele faz uma fala muito diferente do que ele vinha fazendo, né, já apontando para a necessidade de que essa crise seja vista como parteira de grandes transformações, deixando muito claro que não vamos voltar ao que foi nem o seu governo e nem o que foi, por exemplo, o programa de 1989. Né? Então, eu acho que a sinalização para todos nós, né, entendendo a importância que tem o Lula, como ele dialoga com amplas camadas da população, é aproveitar, né, para que essas situações que estão sendo relatadas aqui, elas sejam, e aí é o nosso papel, né, elas sejam transformadas em força para a transformação. Por exemplo, a isenção do TPU, que o Dito mencionou, né, quer dizer, são bandeiras que precisam estar na ordem do dia. É que nós estamos diante de um governo que é muito ineficiente, inclusive, no contato com a população. Né? Haja visto a dificuldade do pagamento do auxílio emergencial. Eu reforço, né, eu acho que o auxílio emergencial, as contas virtuais que foram criadas para quem não tinha conta em banco, isso é um ampla base para a renda básica de cidadania, né, que é uma bandeira que alguns têm defendido há muito tempo, por exemplo, o próprio vereador Suplicy, e que nós temos encampado também na articulação brasileira pela economia de Francisco e Clara, que é uma iniciativa do Papa Francisco, né, e que coloca, né, a necessidade dessa renda básica como uma garantia para que a população possa vivenciar o seu direito ao isolamento social. Né? Isso é fundamental. E por isso que nós vamos ter uma grande briga agora para fazer a extensão desse auxílio emergencial, pelo menos até o final do ano. Né? Nossas estimativas no Diese é de que a economia brasileira vai tomar um tombo de pelo menos 8,5% do PIB, o que vai fazer com que mais 4,5 milhões de trabalhadores vão para o desemprego. Então, nós vamos chegar ao final do ano, possivelmente, com 20 milhões de desempregados no Brasil, né? Diante de um governo genocida. O que a gente pode fazer? Dentro do isolamento que nós estamos, temos agora o panelaço das 8h30, né, no dia de hoje. Eu acho que o ato hoje, do 1º de maio, foi bastante simbólico, o que unifica, né, um amplo espectro que vai do Fernando Henrique Cardoso até as pessoas, vamos dizer, da intersindical, né, para tentar colocar os dois extremos, é hoje fora governo Bolsonaro, fora a política ultraliberal. Né? Então, eu acho que isso unificou. Tá certo? O outro ato das centrais que nós tivemos, né, com o MTST, Frente Povo Sem Medo, também tem unidade em torno disso. Né? O que vai se colocar daqui para frente é o desafio dessa grande transformação. Né? Eu acho que a nossa insígnia é direitos já, inclusive o direito ao isolamento social.
E aí eu me reporto de novo ao Papa Francisco, porque esse é um desafio global, né? O Papa Francisco, no seu diálogo com o movimento social, com os sindicatos, desde 2014, ele pontua que a luta tem que ser pelo direito ao teto, ao trabalho e à terra, né? Incluindo na terra a relação com a natureza. Inclusive, agora a gente está completando 5 anos da encíclica Louvado Seja, né, Laudato Si, que é uma encíclica socioambiental que precisa ser conhecida por todos nós, porque ali você tem um diagnóstico e propostas de ação da relação harmônica da humanidade com a natureza, né? E eu diria que hoje o terra, teto e trabalho podem ser também sintetizados num lema que trabalhadores italianos colocaram nas sacadas lá das janelas durante a pandemia. Eles falam de trabalhar menos, trabalhar em todos, produzir o necessário e redistribuir tudo, né? Esses 4 temas, eles devem orientar a nossa ação, seja a do Toninho no Parlamento Municipal, seja das bancadas progressistas lá na Câmara Federal, seja da própria unidade, né, que hoje se constrói em torno do Fora Governo Bolsonaro. Então, trabalhar menos, redução de jornada imediatamente, trabalhar em todos. Os 41% de informais do Brasil precisam trabalhar, né? Então, se precisa criar mecanismos, políticas que garantam esse trabalho, né? Talvez o TPU de R$ 850 no trimestre seja excessivo, talvez ele tenha que ser extinto, ou talvez ele tenha que ser simbólico, né? Produzir o necessário, mudar o padrão de consumo, porque é esse padrão de consumo que leva à exploração da natureza, que, entre outras consequências, potencializa vírus como esse que nós estamos enfrentando. E redistribuir tudo, né? De que forma? A taxação das grandes fortunas e o fim do rentismo no Brasil. As grandes fortunas são criadas e ampliadas graças ao mecanismo da dívida pública. Nós temos a Auditoria Cidadã da Dívida, que explicita o que é esse problema e como ele é central, né, para sugar recursos que hoje faltam para a fralda da companheira, né, que a Meg estava contando, e que levam a Prefeitura Municipal a estabelecer um TPU de R$ 850, né? Será que se a gente acabar o rentismo e acabar com esse desperdício de dinheiro que é transferido para as fortunas do Brasil, a gente não resolve esse problema? Seguramente resolvemos. Bom, eu acho que vamos para a última rodada, né? Já estamos com 52 minutos. Então, vou fazer uma única pergunta e aí vocês podem responder e já fazer suas considerações finais no mesmo bloco, tá bem? Ô, Toninho, é que o nosso debate aqui está muito bom, né? Então, a Meg entrou de novo, conseguiu, né, Meg? Consegui. Ah, que bom, tá escutando. Mas isso acontece aqui com a minha rede direto, é que na periferia a internet também é um pouco menor qualidade, né? Aqui ainda não tem as fibras ópticas aqui para melhorar aqui a conexão. Eu estou aqui do lado da Wi-Fi, porque se eu for no outro cômodo, também minha internet não pega. Bom, vou deixar um pouco vocês à vontade, né? Mas aqui na cidade de São Paulo, né, a gente está vendo muito discurso do Bruno Covas, né? Mas, assim, qual que é o tratamento dos servidores que estão na ponta na luta do Covid-19, por exemplo? Então, falar um pouco dos trabalhadores aqui do município na área da saúde, né? Ele fala, na imprensa parece que está tudo bonito, né? 5 bilhões de EPIs, né, de máscara, não sei o quê. A gente tendo, em alguns lugares, UBSs que estão sem nenhum equipamento, né? Algumas lá acabam comprando do seu próprio bolso. Tem hospitais que estavam trabalhando com aquela capa incolor de chuva, capa de chuva, que não tem nenhum como que fala, não tem nenhum estudo para saber qual que é a eficácia daquele negócio. Tenho certeza que se tiver um estudo vai mostrar que a eficácia é quase zero. Ou seja, nossos trabalhadores estão abandonados pelo poder público, e são pessoas da linha de frente, não é à toa que no Brasil
está se contaminando muitas pessoas da área da saúde e que estão morrendo e por conta, inclusive, de um governo que assassinam na hora que não dá as condições para as pessoas trabalharem na linha de frente aí do Covid-19. Eu estou falando isso, o tratamento já é assim agora, no época da pandemia. Como vocês veem para o futuro? Porque a minha impressão é que eu vejo muita gente falando que, né, o Tomás acabou falando um pouco do discurso do Lula, mas também tem já muitos sociólogos falando assim, eles estão aproveitando a pandemia para implementar o seu projeto neoliberal mais agudo e que, pós-pandemia, a geopolítica, inclusive, vai fazer os países centrais ainda explorarem mais os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né? E que deve se abrir um abismo maior entre esses países, né? Como que vocês veem isso? Porque a minha impressão é que se o Bolsonaro, por exemplo, fica o ataque à classe trabalhadora e, por exemplo, aos servidores públicos, de querer congelar salário, querer fazer uma série de coisas, vai ser brutal. Como vai ser a nossa vida da classe trabalhadora pós-pandemia, nesse sentido? E vocês acham, de repente, que eu estou certo ou eu estou sendo muito realista ou pessimista, né? Eu costumo falar que eu sou realista. Quem me conhece, assim, convive comigo, fala que eu estou sendo pessimista demais ultimamente, né? Mas eu acho que estou sendo realista, porque o que já tenho está sinalizando no Congresso, na Assembleia Legislativa, nas câmaras municipais, é um ataque maior à classe trabalhadora, é assim pelo menos que eu estou vendo, né? Como que vocês estão vendo isso, né? E aí vocês podem fazer as considerações finais de vocês. Então, vamos inverter agora um pouco? Pode inverter um pouco? Pode inverter. Começar agora para o Tomás, pode ser, Tomás? Pode. Perfeitamente. Eu acho que o que você mencionou em relação às condições de trabalho, né, dos trabalhadores que estão nos hospitais, né, fazendo atendimento, que estão sendo afastados, né, por terem contraído o coronavírus, ou muitos morreram, né, os relatos que nos chegam são variados, né, dos sindicatos representativos, isso era, infelizmente, esperado, né, por conta da precarização das condições de trabalho desses profissionais, né, não só nos rincões do Brasil, mas, inclusive, numa cidade como São Paulo, né. Nós fizemos uma nota técnica no DIEESE, foi divulgada recentemente, ela está disponível no site diese.org.br, que faz um retrato dessa categoria profissional e apresenta, então, algumas propostas de melhoria das condições de trabalho desses profissionais, né? Isso está registrado lá. O que é impressionante, né, e é por isso que o que unifica hoje é o Fora Governo Bolsonaro, é que a conta dessa história toda, né, o governo federal quer colocar de novo para cima dos servidores. Né, e eu não vou nem entrar aqui no mérito, na questão de diferenciação salarial, né, não se trata disso, mas todos vão ser atingidos, inclusive os trabalhadores que são servidores públicos municipais, né, que têm salários, muitas vezes, na média, né, do que é o salário dos ocupados no Brasil, que gira em torno de R$2.000 por mês. Esses vão ser atingidos. Né? Mesmo que a inflação esteja baixa, o que está se dizendo? Não, quem vai pagar a conta não são as fortunas, não é o rentismo, mas são os servidores, são os trabalhadores. Né? Isso foi falado agora, né, ontem, a negociação dessa ajuda a estados e municípios condiciona a ajuda ao congelamento de salários dos servidores até o final do ano que vem. Né? Então, são por ações como essa, né, que esse governo ele precisa sair, né, do horizonte, porque ele é o problema. Né? Os desafios para colocar uma nova política que atenda aqui a essas urgências que a MEG e o Dito estão colocando, né, e aí ou é a população, né, o povo organizado que vai fazer isso, ou senão não vai sair. Né? E dificilmente isso vai vir pela via eleitoral. Né? De fato, a gente está caminhando para um cenário, né, que essa grande transformação
que a tragédia pode ser parteira, como disse o Lula hoje, né, essa grande transformação talvez não virá mais somente pela via eleitoral. Né? Nós vamos precisar de outras ações, né, de outras formas de pressão, porque, como você colocou, Toninho, a geopolítica, né, vai mudar também com essa pandemia. Ela afeta todos os países, né, mas os estados nacionais eles têm condições variadas. Né, e no nosso caso, nós já temos um Estado precarizado, debilitado nessa função dos direitos sociais. Ainda mais com essa agenda ultraliberal, né, nós estamos num dos piores dos mundos. Né, então, nós, de fato, temos uma tarefa que hoje, né, ela se aproxima, né, do que seria uma revolução nacional, uma revolução popular e uma revolução cultural aqui no Brasil, né, conjugando, então, uma mudança profunda, né, no que nós temos hoje. Porque hoje só revogar o teto de gastos já não basta. Né, nós precisamos ir além, e muito além, e desarticular esse mecanismo da dívida, do rentismo, mexe com interesses, né, que seguramente não estão querendo que sejam mexidos. Talvez eles topem até um golpe militar, né, para manter a agenda ultraliberal, né, desde que eles se mantenham como ultraprivilegiados. Então, o nosso desafio é imenso, né, mas, ao mesmo tempo, nós chegamos a uma situação limite. Né, e eu acho que as lideranças progressistas estão vendo isso também, e elas vão, pressionadas pela população, avançar, né, e não retroceder a experiências que não deram certo do passado. E como você vê isso, Meg? Você acha que o governo Bolsonaro tende realmente a ter um ataque maior aos trabalhadores pós-pandemia, para os trabalhadores pagar essa crise? Eu vi o Paulo Guedes falando que vai ter 1,2 trilhão para salvar banco. E aí, quando você dá esses depoimentos, o Ditinho também dá os seus depoimentos, o Tomás acaba falando um pouco dos estudos que eles fizeram, é inconcebível que um governo salve bancos numa hora dessa, instituições onde sempre ganharam muito dinheiro, e deixa a classe trabalhadora aí a ver navios, né? Quer dizer, sem nenhuma política pública que garanta as condições mínimas de vida do nosso povo, né? Como que você vê isso, Meg? Você acha que o governo Bolsonaro vai ter um ataque maior à classe trabalhadora após a pandemia? Primeiramente, eu quero fazer um agradecimento aqui a todos que estão nos assistindo, né? Que se está assistindo é porque tem interesse em saber o que está se passando realmente. Toninho, gostei muito eu apoio totalmente o que você fala. Você é muito objetivo. E assim, o maior medo, todos nós, é depois dessa pandemia mesmo, o que possa acontecer. Porque o Bolsonaro, ele não está preocupado com ninguém, não. Ele só está preocupado com o deles. Se ele está preocupado com o filho dele, como que ele vai fazer para se manter no poder? Mas preocupação com a população, ele não está nem um pouco. Eu até costumo falar aqui, né, para a minha família, que o Bolsonaro, quanto mais morrer pessoas, para ele é melhor, né? Agora que ele está no governo, para ele é muito melhor, que é menos gasto. E assim, tá na cara que a gente, nas reportagens dele, você vê assim que o cara tá se empurrando. Tá na cara que esse cara tá doente também, que ele pegou, e ele é tão descarado que ele ainda vai fazer protesto, passa a mão no nariz, cumprimenta as pessoas. Eu acho assim que, na verdade, ele está fazendo de propósito, ele quer contaminar mesmo. E assim, para ele, quanto mais gente, porque tudo bem, a Covid-19 ela ataca pobres e ricos, brancos e pretos, independente de classe, ela ataca. Mas você concorda, Toninho, que nós pobres temos menos chance de que aquela pessoa que tem condição, que vai para um hospital particular, que tem plano de saúde? Você concorda que nós é quem estamos largado, que estamos aí, né? A Deus dará. Então, Sim, você tem toda a razão, Meg. Inclusive,
Próxima semana, eu não queria estar na pele de alguns médicos, que eu acho que os médicos vão ter que escolher quem vai para a UTI e quem não vai ter o direito à UTI, porque não vai ter leito para todo mundo. Esse que é o pior de tudo, né? Então, só interrompendo um pouquinho, eu precisei passar no hospital servidor público e eu fiquei indignada com a situação que eu vi lá no hospital. O que eu vi? Que as meninas que faz a faxina do hospital, elas estavam sem máscara. E daí eu perguntei para o médico que me levou para fazer os exames, né? Perguntei por que, que aquela menina da limpeza não estava usando máscara. Ele falou assim: você sabe, né? Foi a resposta que ele me deu. Então deu para mim entender. Você sabe, né? Que para alguns até tem, mas para outros não. E quem é mais carente? As pessoas que faz a limpeza, as enfermeiras, segurança. Então a maioria dessas pessoas realmente no hospital, muitas vezes a gente se depara com eles sem as proteção adequada que tem que ser. E isso também é muito preocupante, né? Porque todas essas pessoas têm suas famílias. E não é justo eles fazer isso com eles, né? Deixar assim, a Deus dará, jogar aí. Não, eles podem morrer porque é pobre. Então, Toninho, e Thomas e Dito, né? Já que a gente está aqui nessa conversa, eu quero deixar aí para vocês o meu apoio. Conta comigo para qualquer coisa que vocês precisar, de apoio, de solidariedade, serviço comunitário. Se tiver também, se tiver curso e vocês quiserem colocar eu para participar, para mim me aperfeiçoar melhor, eu agradeço, eu aceito o curso. E é isso. Aí, também eu aceito doação, tá? De cesta básica. Pode mandar que estou muita gente necessitada. Eu já estou com uma lista novamente. E assim, as pessoas que me mandam, na hora da distribuição, eu só peço autorização, porque eu faço por exemplo, eu faço um vídeo e falo, ó, quem fez essa doação foi tal instituição. Quem fez essa doação foi a banda Forró Cabum, que foi a maior doação que eu já recebi, né? O menino fez uma live de 7 horas da noite até 2h30 da manhã, e eu morrendo de sono, mas tinha que ficar, né? Porque ele tava fazendo doação para doar para mim, né? E a gente ficar mais junto, né? Quero agradecer a ele e a todos aí que estão na nossa luta, tá bom? Tá bem. E o que a Meg falou, Margarida falou, realmente, a gente vem recebendo no nosso mandato várias denúncias, mas assim, cotidianamente. Desde o pessoal que recolhe os resíduos sólidos, o lixo, que trabalha em caminhão sem máscara, o pessoal que acaba carpinando aí as calçadas também, que é terceirizada sem máscara. Infelizmente, as empresas terceirizadas que a prefeitura tem contrato não estão fornecendo equipamentos de proteção individual e, infelizmente, esses trabalhadores estão a Deus dará, assim, é inacreditável. E isso nós estamos denunciando na Câmara Municipal, assim, vários parlamentares, o Nataline, eu, o Celso, a Juliana, o Suplicy, a Soninha, nossa, vários vereadores, né? Infelizmente, o executivo ou não quer ver, né? Ou, igual a Meg falou mesmo, né? Infelizmente, tratam alguns cidadãos como cidadãos de primeira classe e outros cidadãos como algo descartável na sociedade, né? É isso que dá para entender desses governos que estão aí, né? E aí a gente tem que lutar contra isso. Eu acho que a pandemia é uma oportunidade de a gente rever valores na nossa sociedade que a gente estava se perdendo enquanto sociedade, né? Eu fico abismado que precisou de vir uma pandemia para colocar a ciência novamente, né, a pesquisa no eixo, no centro do debate do país, porque, infelizmente, eu sou cristão, né, acredito em Cristo, em Deus, mas as pessoas estavam usando de má índole, no meu ponto de vista, a Bíblia e a teologia, para querer, inclusive, exaltar
exaltar e colocar maus políticos que acabam usando a religião, inclusive, infelizmente, para estar onde está. E acaba levando as pessoas a algumas medidas totalmente absurdas, né? Porque as pessoas querem levar a Bíblia no pé da letra. Não, o ensinamento tem uma mensagem, a mensagem é importante, né? E a gente não deve usar a Bíblia para a gente ler e aplicar como se fosse hoje ao pé da letra, porque é uma outra conjuntura, outra sociedade, outra cultura totalmente diferente, tem que estudar a cultura da época e ver a relação com a cultura de hoje, né? Mas vai lá, Ditinho, agora falta você aí, que você acha então, desse debate toda a questão da classe trabalhadora aí para o futuro, né? E você, eu acho que foi você ou foi o Tomás que acabou falando um pouco da unidade, né, do campo progressista, né? Como que você acha, então, a solução? A gente chegou o momento de a gente ter, como que se diz, alguns mecanismos mais unitários, ou frentes mais unitárias, né? A gente tem aí o pessoal do Povo Sem Medo, tem a Brasil Popular, chegou o momento de unificação de forças ou de frentes, como que vai ser esse processo aí? Porque derrubar esse projeto neoliberal não é fácil, né? Porque não é só tirar o Bolsonaro, né? Igual vocês mesmos falaram, né? É muito maior que isso. O problema não é o nome, não é o presidente, é esse sistema que está aí, que é representado pelo Bruno Covas, pelo Dória, né? Pelo Witzel e também aí pelo Bolsonaro, né? Como que a gente pensar um pouco isso? Então, nós estamos com aquele lema, né? Nem fascistas e nem neoliberais, né? Nós precisamos de uma outra agenda, né? E que vá nos unificando, e acho que o Tomás colocou, né? E trouxe informações extremamente importantes para nós, a Meg, né? Falando das pautas concretas do movimento, né? E o Tomás trazendo, né, para a gente, né, algumas questões importantes, o isolamento como direito. É a primeira vez que eu estou ouvindo essa ideia, né, esse conceito, né, do direito ao isolamento social, né, e falando também, inclusive, que a agenda é muito mais, porque nós estamos aí nessa pauta, né, inclusive hoje de manhã eu falava com a professora Denise Carreira, né, que é lá da Ação Educativa, que eles estão numa estratégia lá com o STF, com o Supremo, para tentar derrubar, e com o Conselho Nacional de Saúde, para derrubar aí a emenda 95, né, e aí o Tomás falou, olha, a agenda e a nossa pauta ainda vai mais longe, tem que ir mais à frente dessa estratégia, né, de somente, né, hoje, né, as demandas estão tão prementes, tão emergentes, né, e tão necessárias, né, e tão urgentes, né, se a gente chegar, né, no descongelamento dos recursos, nós precisamos ainda de muito mais. Eu concordo, né, com as questões que foram colocadas aqui, né, e eu aprendi muito, né, hoje nesse espaço de discussão, né, com a Meg, com o Tomás, com você, Toninho, né, e com as pessoas também que vão participando, né, do debate, trazendo informações, porque eu acho que é assim que a gente vai construir nessa nova agenda, né, a gente vai se fortalecendo juntos e juntas, né, num novo caminho, né? É importante que a gente, né, não perca a esperança, porque o momento é de desespero, né? O momento é dramático, nós estamos vivendo uma tragédia, né? Nós estamos no meio de uma guerra, né? E a gente hoje, né, tem um presidente, né, escroto, absurdo, né? Se a gente não tem comando no Brasil nesse momento, né? Ou o comando que tem vai numa direção contrária às forças né, da vida, né? As forças da morte, né? Contra as forças da vida. Então a gente está tentando, né, de todas as formas, né? Além de fazer todos esses processos, vamos dizer assim, políticos, de articulação solidária, nós também, enquanto pessoas, né? Aqui você, eu, né? A Meg, o Tomás, né? Nós também precisamos sobreviver a esse processo, né? E é muito duro, né? Porque a gente perde pessoas, né? Amigos perto da gente. A gente também sofre angústia. A gente está há vários... Eu, por exemplo, né? Por causa até porque eu passei por um problema de saúde recente, né? E tenho problema respiratório e tudo. E o meu isolamento aqui é rigoroso. Eu estou aqui praticamente durante todo o período da pandemia, isolado em casa, né, fazendo todas as articulações de solidariedade a partir aqui da minha sala, né, aqui com a minha família, com a minha esposa, né, que é professora também da rede pública. Então, nós estamos aqui sobrevivendo desse jeito, né, ou seja, então é muito difícil, né, e a gente vai viver, né,
E eu não tenho, né? Porque tem debates, né? De uma visão mais otimista, né? E tem debate de uma visão mais pessimista. Eu não sou daqueles que têm uma visão otimista do pós-pandemia, não, Totani. Eu acho que a gente lembra, né? Momentos históricos, né? Que a gente já viveu no começo do século aqui no Brasil, né? De pandemias, né? E o resultado, como no Rio de Janeiro, por exemplo, foi, né? Mais ataque, né? Remoção das pessoas do centro da cidade, dos cortiços, das ocupações, né? Então, o que a gente pode esperar, né, nesse processo seguinte, né, vai ser ainda, e aqui o Tomás já sinalizou, inclusive, do aumento brutal, né, ainda, né, já do acréscimo brutal no desemprego por causa da queda do PIB, da arrecadação, né, é mais ainda, né, violação dos direitos, né, na medida que os trabalhadores ficam em situação mais precária, a tendência é que os direitos, né, os direitos humanos, né, o direito à saúde, à água, o conjunto dos direitos, né, eles sejam ainda mais violados, né? Então, eu acho que nós vamos ter que estar muito mais fortes, muito mais unidos, mais preparados, né? Mais conscientes, né? E muito mais fortes do ponto de vista também pessoal para enfrentar, né, toda essa situação, agora e depois, né? E a gente nem sabe também se tem pós-pandemia, porque hoje semana eu estava acompanhando um debate que fala o seguinte, né, que nós vamos viver um ciclo, talvez depois para um pouco, depois volta outro ciclo, até que se tenha, inclusive, uma vacina, algum tipo de profilaxia que possa, de fato, interromper o círculo do vírus, né? Então, acho que a gente está vivendo uma situação tão absurda, né? A gente já viu alguma coisa nos livros de história, mas como é que a gente imaginar que ia viver uma situação dessa nesse momento, né? E eu acho que a gente vai precisar, de fato, né, estar mais forte, mais unidos, e o pós-pandemia, né? A classe trabalhadora, né, ainda vai estar mais sujeita a um maior sofrimento, até pelos resultados de todo esse processo, né? A gente já vinha num processo ruim, piorou muito agora, e nada indica que a situação vai melhorar. Então, nós vamos ter que estar muito mais articulados, muito mais unidos e muito mais fortes nesse processo, né? Se vai ser em frentes, em articulação, eu não sei o que vai acontecer, mas eu acho, né, só do fato da gente já estar aqui nesse processo, e tantas outras coisas acontecendo, né, e o Tomás já falou hoje sobre, inclusive, as agendas que aconteceu durante o 1º de maio, ainda que vem pela frente, né, mostra que a gente está no caminho certo, mas a gente precisa ainda aperfeiçoar ainda mais a nossa estratégia e a nossa unidade, né? Então, queria mais uma vez agradecer esse espaço, né? E esse momento de aprendizado e de troca aqui com vocês, né? E sempre que quiserem, né, pode me convidar aí, que a gente está à disposição, né? Nós também temos um site, né, que é o Covid-19, né? Movimento contra Covid-19.com, né? E depois a gente pode disponibilizar, né, também, onde está todas as agendas de luta e de solidariedade dos nossos movimentos também. Obrigado aí pelo convite, obrigado, Meg, Tomás também, e Toninho por esse espaço aqui, por esse momento. Bom, queria agradecer aí a Margarida, né, o Dito e o Tomás, eu acho que foi muito importante esse bate-papo, eu acho que as pessoas, acrescentou para mim, né, eu acho que as pessoas que também estão escutando a gente, que vão escutar, né, porque vai ficar na nossa página, vai acrescentar também, e queria até dar um recado para o Bolsonaro, né, não adianta ficar indo aí, andando em Brasília, em qualquer lugar aí, incentivando as pessoas a ir para a rua, não. Só não venha passar Sapopemba, porque aqui nós já colocamos o Dória para correr quando ele era prefeito, e para colocar o Bolsonaro aqui na Sapopemba para correr aqui é rapidinho, tá? Porque aqui a gente tem muita paciência com o canalha. Fora não. Dória, fora Bolsonaro. É daí, fora Bolsonaro. Gente, tchau, muito obrigado aí pela participação. Valeu aí para todos vocês, viu? Tchau. Tá joia. Muito Falou, obrigada, Meg. Tchau, Tomás. Prazer em conhecê-lo. Tchau, Toninho. Obrigada pela oportunidade. Tchau. Tchau.